O exemplar da Bíblia Sagrada, e você aí do outro lado da tela também, em reverência à palavra de Deus, pega um exemplar, se você tiver acesso, e abra em Gálatas, capítulo 1, versículo do 6 ao 10. Gálatas 1, do versículo 6 ao 10. Glórias a Deus. E eu vou fazer aqui uma leitura e uma breve meditação. Glória a Deus. Gálatas 1, do 6 ao 10. Na minha versão, aqui King James, está escrito: estou chocado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Versículo 10: porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amém. Poder sentar. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos tirar alguns aprendizados desses breves versículos. Glória a Deus. Ele fala aqui uma igreja abençoada, uma igreja bem nutrida, uma igreja bem pastoreada. O próprio Paulo dá testemunho de Gálatas. Uma igreja tremenda, uma igreja que mesmo diante das dificuldades, ela esteve com o seu pastor. Mas ele diz aqui com todas as letras: o que é isso que vocês estão fazendo? Escutando outro evangelho. E aí eu quero contextualizar para os dias de hoje. Será que não acontece nos nossos dias escutarmos outro evangelho diferente daquele que aprendemos nos altares das nossas igrejas? Aonde nós estamos aprendendo esse evangelho? Aqui, nas redes sociais. Hoje você encontra de tudo. Você encontra evangelho contra dízimos. Você encontra evangelho contra pastores, contra a igreja, contra templos. Glória a Deus. Você encontra todo tipo. Certa vez, parece brincadeira, mas o irmão chegou e disse, fazendo algumas analogias, e aí você percebe a fraqueza de um cristão, quando ele diz que, ele falando, brincando, e disse que Deus era muito egoísta, porque na verdade Satanás estava querendo somente sentar rapidinho no trono. Ele não queria ficar no trono, era só uma passagemzinha. E aí você para pensar e diz assim: é mais fácil defender Satanás do que a soberania de Deus. Olha que coisa doida. A gente percebe esse tipo de argumentos em todos os cantos nas redes sociais. Em todos os cantos. Distorcendo o evangelho. E lê para cá, e lê no original. E faz novas interpretações. E a gente consegue perceber outro tipo de evangelho, que não é o evangelho verdadeiro. E Paulo disse que seja amaldiçoado, que seja anátema. Coisas absurdas.
A gente brinca, como eu brinquei agora, como eu falei sobre esse irmão, mas é algo terrível, porque você personaliza um sentimento e bota Deus como um egoísta. Só ele quer sentar no trono? O trono é dele. O trono é do nosso Deus. E ele não dá a ninguém. Mas é mais fácil chamar Deus de egoísta. São coisas que a gente tem visto que se torna absurdo ao ouvir, mas sai da boca de crente. Palavras pesadas contra a sua igreja, contra o seu pastor, contra o seu ministério. Quantas coisas absurdas eu já escutei de crentes. Ah, era melhor ter pego esse valor e feito isso. Era melhor ter feito aquilo, mas foi gasto desse jeito. E certamente muitos desses murmuradores nem dizimistas são. Mas na hora de falar, quer dar um ar de espiritualidade e de igualdade social. Porque é bonito hoje falar sobre temas que tornem todos iguais. Mas a Bíblia revela que nem todos são iguais. Que somos diferentes. Que não somos iguais. Essa é a grande verdade. Mas o ar de igualdade social, de igualdade disso, hoje está muito forte na sociedade. E aí vem coisas absurdas. E aí se interpreta o evangelho para um novo evangelho. Um evangelho que não é o evangelho pregado por Cristo. Um evangelho sem renúncia. Um evangelho sem cruz, sem sacrifício. Aonde está escrito isso? Um evangelho light. Aí Paulo diz: será que eu tenho que pregar o evangelho para ser amigo das pessoas? Foi isso, para isso que eu fui chamado, para ser amigo. Eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para agradar a homens. Eu fui chamado para agradar a Deus. Que evangelho é esse que nós estamos escutando? Grandes homens de Deus se corrompendo. E corrompendo a muitos. Absurdos nos tempos de hoje. E Paulo diz: olha, nem se eu mesmo vos pregar outro evangelho. Meus amados, o evangelho de Cristo é um evangelho que leva para o céu. Mas a palavra de Deus diz com toda certeza, toda clareza, sem interpretação: a porta é estreita. A porta é estreita. Você não pode servir a dois senhores, porque há de desagradar um e desagradar o outro, ou agradar um e desagradar o outro. Não pode. São verdades, são princípios bíblicos. A porta é muito estreita, é muito apertada. Glória a Deus. Jesus falou várias vezes, Jesus vai falando sobre o que é o evangelho. E ele diz: olha, faz a tua construção na rocha. Evangelho. Glórias a Deus. Jesus fala outra vez e diz: olha, por amor a mim, só basta você dizer que me ama. Somente isso. O mundo vai te odiar. Será que a gente não vê isso nos dias de hoje? Basta dizer que ama a Jesus. E quantos amigos de escola, de trabalho, já te olham atravessado? Fanático, fascista, está na moda isso. Não sabe nem qual a força dessas palavras. Mas está fácil rotular pessoas. E nós, cristãos, hoje somos rotulados. Vivemos um aperto em todos os aspectos. Essa é a verdade. Todos os aspectos.
Um grupo pequeno, 2% da sociedade, aperta toda, Michel, toda uma nação com mais de 200 milhões de habitantes. Um grupo de 1%, 2%. Grita mais e já rotula todos intolerantes. Mas os intolerantes somos nós, que pregamos a palavra. Pastores sendo processados por pregar a verdade. Novas interpretações da Constituição para beneficiar a grupo A e grupo B. Coisas terríveis acontecendo. E sempre a corda arrebentando aonde? Nas costas dos cristãos. Sempre. E nós mesmos sendo maioria, estamos calados. E o pior, dentro das igrejas, se pregando um novo evangelho. Pregando um evangelho para agradar a homens. Fica difícil, não fica? Glórias a Deus. Mas Paulo deixa bem claro: maldito. Maldito. Não pregue. Não pregue aquilo que não está escrito. Não dê novas interpretações ao texto sagrado. Ele é sagrado. Eu até, como jurista, eu consigo vislumbrar e dizer tranquilamente: se você não aceita isso, viva a sua vida tranquilamente. Nosso país é um país grande, laico, e um país que tem abertura para todos os segmentos. Não há problema nenhum. Viva a sua vida como um cidadão brasileiro honesto. Mas se você disser que é cristão, siga a Bíblia. Não venha dar novas interpretações. Novo evangelho, a palavra sagrada. Eu sigo a Bíblia sabendo que ela é dura em muitos dos casos. Mas sabe quem dá o gozo e a felicidade dentro do meu coração? É o Espírito Santo. Aleluia. Eu sei que tem restrições. Eu sei que eu não posso fazer tudo. Paulo deixa bem claro: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sei que a palavra de Deus tem as suas travas, porque aqui é o manual do Criador. Aleluia. Glórias a Deus. É o manual do Criador. E ele diz: olha, aqui não pode. Está vendo aquela árvore ali? Não pode. Você pode comer tudo. Desfrute de tudo. Mas aquelas duas árvores ali eu não quero que você mexa. Aí o ser humano vai lá e mexe. Ele esqueceu que era tudo. Tudo era dele. Tudo. Mas ele vai justamente na que não pode. E aí perde o paraíso. Então, amados, nós temos um evangelho genuíno. Essa nossa igreja aqui na cidade de Rio Largo, aqui no estado de Alagoas, é uma igreja centenária. É a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Uma igreja pentecostal. Uma igreja que prega a verdade. É uma igreja que gosta das coisas bem colocadas na palavra de Deus. É uma igreja conservadora. E aqueles que fazem parte, que querem fazer parte dessa igreja, têm que seguir ao que a Bíblia diz, os seus costumes e os seus dogmas. Quando nós vamos fazer a nossa confissão de fé, antes do batismo, é perguntado: você vai renunciar a isso? Você vai renunciar a isso, a isso, a isso? E a pessoa levanta a mão e diz: eu renuncio. Até aí tudo bem. Mas quando ela diz que renuncia e não renuncia, começa o pecado de desobediência. É pecado vestir isso? Não. Desde que não desobedeça aos estatutos, que você um dia levantou a mão e disse: eu quero fazer parte dessa igreja, nestas condições. Nossa igreja é uma igreja genuína, conservadora. Glória a Deus. E o melhor de tudo, prega
o verdadeiro evangelho. Nós somos abençoados por isso. Nós temos o privilégio de ter um pastor que prega a palavra. Nosso pastor, ele é um exímio pregador da palavra de Deus. Ele consegue multiplicar. Nós temos grandes pregadores no campo, grandes homens e mulheres de Deus que pregam a palavra. O nosso pastor, ele é um multiplicador, considerado aqui no nosso estado um grande profeta, glórias a Deus, e um grande multiplicador de homens e mulheres de Deus na palavra de Deus. Mas sabe por quê? Porque ele segue a palavra, ele segue o evangelho. Ele não faz nada para agradar aos homens. Quantas vezes eu vejo o pastor levar cada pancada de dentro de casa. E às vezes eu falo para alguns irmãos, eu digo: meu irmão, você queria que o pastor fizesse o quê? Qual era a postura que o pastor deveria fazer, na sua opinião? É muito fácil, glória a Deus, apontar. Mas quando você segue a verdadeira palavra, a genuína palavra, você vai desagradar muitas vezes a pessoas. Mas Paulo diz: o que me importa é agradar a Deus. Meus amados, pense nisso na manhã deste dia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu acho tremendo Paulo diz: olha, contudo, se um anjo do céu, ele não diz um demônio, ele não diz um anjo do inferno, não, ele diz um anjo do céu. Anjo do céu não vai fazer isso, mas ele diz: olha, se um anjo do céu pregar algo, seja maldito, seja mentira. Amados, é sério. Quantas gentes estão trazendo para si maldições porque pregam outro evangelho, querem acreditar naquilo que estão falando, coisas absurdas, tanto teologicamente, porque existe, meus amados, quem estuda teologia, existem correntes de pensamentos, mas nenhuma corrente, mesmo que você pense seja um arminiano, ou um calvinista, ou pense assim, pense assado, nada disso vai te afastar da palavra genuína. Só são correntes de pensamento, não são coisas erradas, mas tem coisas hoje que nós vimos dentro de várias plataformas, coisas absurdas, pregando outro evangelho. E quantos crentes, como Paulo disse, vocês receberam o melhor conteúdo e tão rapidamente se desviaram. Como pode isso? Como pode? Vocês são pessoas que têm tutano, têm consistência da palavra de Deus e tão rapidamente foram para outro evangelho. Simples. Deram ouvido. Gosta da pessoa, gosta daquele influencer, gosta daquele pastor que tem um canal. Aí ele fala um absurdo e não tem aquele discernimento de dizer: olha, isso aqui eu concordo, mas isso aqui eu não concordo, porque a palavra de Deus diz assim, assim e assim. Não tem um discernimento. Como gosta daquele pastor, gosta daquele influencer, começa a seguir aquele entendimento. Um dia desse, em sala de aula da EBD, se questionou sobre a questão do vinho, o vinho alcoólico, e o crente pode beber? Não. Olha, o crente pode desde que não fique embriagado, porque a Bíblia condena a embriaguez. Meus amados, que história é essa? Novas interpretações. Não, porque a Bíblia não deixa claro. Não, meu amado, que é isso? É tanto argumento. É porque é bom para o coração. Uma taça por dia. Deixa eu falar algo sobre esses novos evangelhos. A Bíblia deixa bem claro para se afastar de tudo que não convém. Tudo. Se você for nessa linha,
de só um copinho, ou só socialmente, como é colocado, o fumo também. É só não ser dependente. Pergunte a algum fumante se ele é dependente. Eu tenho pessoas na família que fumam. Pergunte. Ninguém é dependente. Mas se for nesse raciocínio, não é verdade, Michel? Não é no raciocínio? Qual é o raciocínio? É só não ter a dependência. Meus amados, me diga no fundo do coração, se você visse o seu pastor em um restaurante bebendo, mas o seu pastor está só bebendo socialmente, ele não vai ficar bêbado, o que é que você diria sobre isso? Sabe o que acontece? Nós temos que ser testemunha dos homens, testemunha de nós mesmos e testemunha de Deus. Como assim? Eu tenho que dar testemunho aos homens. Eu não posso, com a minha ação, trazer um sentimento de tristeza. Eu não posso, de alguma forma, fazer com que as outras pessoas se afastem do Evangelho com as minhas atitudes, ou usem as minhas atitudes como parâmetro para justificar as suas. Primeiro ponto, testemunho a outras pessoas. Eu tenho que dar testemunho a mim mesmo, dizer, eu não faço isso nem em casa sozinho, eu não faço. Por quê? Porque eu não dou vazão à carne. E isso serve para qualquer tipo de pecado. Pornografia, mentiras, adultério, tudo. A gente tem que o quê? Mortificar a carne. Eu não vou dar testemunho, eu tenho que dar testemunho para mim mesmo. E lógico, dar testemunho para Deus. Então, amados, é muito sério isso. São novos evangelhos. Tentando, não, olhe, porque o fulano tal, ele é reformado, um grande teólogo, conhecido no Brasil todo. Eu tenho livros e gosto de grandes homens de outros segmentos, homens de Deus, que eu sei que são homens de Deus, mas que nesse particular aqui pensa diferente de mim. Nisso aqui eu não sigo. Não adianta. Não, mas olhe, ele disse isso, ele disse assado. Não, é outro evangelho. É outro evangelho. O evangelho que eu aprendi com o meu pastor neste púlpito. Gálatas aprendeu com quem? Com Paulo. E ele diz bem claro: onde foi parar o evangelho que eu preguei a vocês? Onde? É isso, meus amados. Não desvie para outros evangelhos. Não desvie. Glória a Deus. Aleluia. Este é o texto devocional desta manhã. Essa palavra possa adentrar o seu coração. Que você possa entender, meus amados. Ah, mas é radical demais, Góis. Não, não é. Não é radical. Não é radical. São brechas que você dá hoje. E amanhã, não só você, como a sua família está perdida. E você não consegue entender. Por que a minha família entrou? Por que meu filho hoje é um viciado nisso, naquilo? Porque um dia você abriu uma pequena brecha. E ele foi entrando, seguindo o pai, seguindo a mãe. Não, mas eu nunca bebi, só socialmente. Pois é, socialmente você abriu uma brecha enorme para o seu filho, a sua filha estar onde está hoje. É muito fácil achar que não vai acontecer com você, até acontecer. E quando acontece, meus amados, muitas das vezes a gente não quer assumir que o erro é nosso. Foram as brechas que a gente abriu, pequenas brechas. Então pense nisso. Não ache que o evangelho ele é radical. Não, o evangelho é necessário para levar ao céu. Glória a Deus. E Paulo fecha
esta temática dizendo que ele é servo de Cristo. Seja servo de Cristo. Glórias a Deus.